relacionamento afetivo. Para quem não nos conhece, meu nome é Lacordaire Abraham Fayad, eu sou um dos diretores do Plenitude Humana, do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, que tem por missão estar auxiliando as criaturas no seu autodesenvolvimento. Nós adotamos uma metodologia que é própria, dentro da psicologia transpessoal consciencial, que tem uma visão biopsicossocial e espiritual do ser, sem nenhum cunho religioso. Então, bio, porque nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo. Nós temos uma estrutura de pensamento, mas somos muito mais do que o que nós pensamos. Nós somos um ser eminentemente social, porque trazemos conosco essas oportunidades dessa nossa história que carregamos conosco. E somos um ser espiritual, esse viajor do tempo, e que a vida na Terra é uma estação. Trazemos conosco também algumas áreas já de desenvolvimento, na área da neurolinguística, na psiconeurolinguística também. E estamos aqui para mais uma live. Então, você dá aí um joinha que você está participando, acessa o sininho e mais ainda, as perguntas que você tiver, que você quiser que nós venhamos a respondê-la, você pode acessar através do YouTube. Então escreve suas perguntas, no final da live, antes, nós já vamos estar respondendo as suas perguntas. Vamos dar um tempo aí, o pessoal já está entrando. Isso, vai dando aí o seu sininho aí, mostrando o joia, que está ouvindo bem, que a imagem está chegando legal. Então veja se está chegando tudo legal aí, ok? O tema de hoje é como melhorar o nosso relacionamento afetivo, tá bem? Então vamos iniciar a nossa live e primeiro fazendo uma distinção que é muito importante e fundamental para todos nós. Dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial, quem nós somos? Nós somos um ser, conforme o próprio Carl Gustav Jung coloca, nós somos o self, ou seja, nós somos luz, nós somos qualidades. Nós somos a semelhança de uma semente que tem dentro dela todas as qualidades necessárias para despertar a árvore que está ali dentro. Ou seja, nós somos um ser com destinação a desenvolver a nossa autoconsciência, para desfrutar de quem nós somos, naquilo que temos, fazemos ou estamos. O que eu tenho, o que eu faço, o que eu estou, isso está na horizontal da vida. Agora, na vertical da vida, nós somos um ser. Então, é o ser que pensa, é o ser que faz, é o ser que constrói. E quando eu tenho essa autopercepção de mim mesmo, como esse ser, que é o viajor do tempo, e que carregamos conosco todos os atributos de qualidade, da divindade, dessa inteligência suprema, que é a causa primária, o primeiro de todo o universo, nós somos potencialmente capazes. E dentro dessa perspectiva de mudança, há uma distinção entre vontade e desejo. A vontade, ela é inerente à nossa essência, à nossa identidade essencial. Então, a vontade, ela é um fator gerador das mudanças. E nós temos conosco uma outra energia, que é a energia do desejo. O desejo já está ligado ao ego, aquilo que é transitório. Muitas vezes eu desejo algo, mas não coloco a força da vontade na superação dos desafios em prol daquele foco, daquele objetivo que eu estou buscando. Então, a força da vontade, ela nos possibilita estar transmutando todo e qualquer desafio que houver na minha frente, quando eu tenho um foco muito bem definido. Por isso que é muito importante nós sabermos o que nós queremos para nós. 3 pontos fundamentais. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então é muito importante nós não nos acomodarmos. Nós somos seres eminentemente para estarmos
sempre em busca de mudança de patamar, sempre buscando mais. Agora, este mais tem dois sentidos. Se eu busco focado em mim, enquanto ser essencial, eu me sinto enquanto co-criador da divindade, enquanto colaborador da divindade. Neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, vejamos que os cientistas, para chegarem às vacinas que nós estamos tendo a oportunidade, nesse período tão curto, porque imaginemos a hanseníase, a lepra, quantos séculos levou para hoje nós temos o tratamento e a cura da hanseníase, da lepra. Então nós estamos vendo que graças a esforços de almas muito nobres e que se dedicaram com a força da vontade para alcançar os seus objetivos. O desejo é aquilo que está ligado ao nosso ego. Às vezes eu quero algo, mas não estou disposto a abrir mão dos ganhos secundários, da minha zona de conforto ou de pseudo-conforto psicológico. Então eu tenho um desejo de mudança, eu tenho desejo de melhoria, mas o que você está fazendo para isso? O que você está se determinando para isso? Ok? Qualquer dúvida, faça a sua pergunta através do YouTube e nós vamos estar perguntando. Então há essa distinção entre desejo e vontade. O desejo está ligado aos nossos movimentos egóicos. A vontade, ela está ligada à nossa essência. Vamos dar um exemplo bem simples. A natureza nos dá este exemplo. Quando você coloca uma tora na frente do córrego ou do rio, ele tenta tirá-la, não consegue. Tenta ir de lado, não consegue. O que ele faz, o riacho ou o rio? Ele não se acomoda. Então ele reúne recursos e passa por cima e vira cachoeira. A força da vontade é isso. Aquele momento que de onde você está e onde você quer chegar, há todo um espaço a ser percorrido, há todo um esforço a ser implementado, a ser empreendido. Então você tem aquela consciência de que de onde você está e onde você quer chegar, muitas vezes você não tem todos os recursos. Então eu vou me perguntar, que recursos eu tenho? E o que eu tenho, dá para eu chegar onde eu quero? Não. Então o que me falta? E do que me falta, como que eu posso realmente estar buscando? Porque eu quero, eu posso, eu sou capaz. É a força da vontade. No desejo, eu tenho dúvida, eu tenho insegurança. No fundo, eu não estou acreditando no meu grande potencial criativo. E aí entra um outro postulado fundamental. Todo poder, ele é autoconcedido. O que quer dizer isso? Nós trazemos conosco todo o poder do mundo. Sobre quem? Sobre nós mesmos. E é conforme eu lido comigo, que eu lido com esse potencial, que eu vou me manifestar nas minhas interrelações. Então é muito importante eu trabalhar essa força da vontade. Porque se eu realmente quiser mudar algo em mim, é importante que primeiro eu reconheça os meus limites e busque aceitá-los. Aceitá-los enquanto um aprendiz da vida. Porque sempre você vai encontrar alguém que sabe mais do que você. Sempre você vai encontrar alguém que tem habilidades que você deixa a desejar. Mas, em compensação, você também vai encontrar no processo do interrelacionamento pessoas que o que você faz bem, elas deixam a desejar. Por isso que a vida, ela não é de competição, ela é de troca, ela é de permuta. Existe uma lei do universo, chama lei de solidariedade, a lei de fraternidade, a lei de sociedade, é troca. Por exemplo, você não sabe quem plantou o algodão da roupa que você está usando. Você conhece este agricultor anônimo? Não. Sabe quem colheu este algodão? Também não. Você sabe quem transportou? Também não. Quem levou para a fábrica? Quem fez o design até chegar a você? Quantas pessoas estão envolvidas?
numa peça de roupa. Isso é interdependência, é troca. Então aí a importância de nós nos sintonizarmos com este grande potencial que a vida nos oferta, que é o poder da troca, da solidariedade, da fraternidade. Então, com isso, eu me sintonizo com a minha competência. Potencialmente, somos todos competentes, somos todos capazes. Se eu utilizar a força de vontade de forma competente, aprendendo a dominar aquilo que eu tenho enquanto dificuldade, aquilo que eu tenho enquanto limitação, e com essa certeza que eu sou mais do que as minhas limitações, eu vou realmente conseguir superar gradativamente os obstáculos, as situações, e vou chegar justamente onde eu quero. Em março nós vamos iniciar um curso Saúde Emocional e Autotransformação. Então é claro que esses assuntos nós vamos trabalhar com muito mais profundidade neste curso. E você pode também acessar as nossas redes sociais, entrar no portal do Plenitude, www.plenitude.com.br. Portanto, dentro dessa proposta de mudança, nós estamos entrando numa sintonia profunda do alto amor. A pessoa que se ama, ela se cuida. A pessoa que se ama, ela se dá o melhor. A pessoa que se ama, ela se acolhe. E ela busca trabalhar a sua vulnerabilidade com profundo respeito. Então ela entra num movimento, primeiro, de autoaceitação. E busca perceber o que eu tenho que deixa desejar. E o que eu posso fazer, porque eu quero mudar. Eu quero me dar o melhor. E além do que eu tenho enquanto que eu deixo a desejar, o que eu faço bem? O que eu ajo com competência? Porque quem não se auto-percebe, e ninguém foi criado para ficar sem ser percebido, sem saber quem é, a pessoa que não se autovaloriza, que não se autorrespeita, ela vai ficar sob a validação do olhar do outro, na busca da consideração com o outro. E isso reflete profundamente nas nossas relações afetivas. Aqui vamos pensar junto, olha. Na nossa relação com o outro, nós vamos perceber que o nosso conflito afetivo, no processo do nosso interrelacionamento, ele diz respeito primeiro ao nosso conflito interno. Aí entra um outro postulado de nós pensarmos juntos. Nunca colocar no outro, nas situações, a responsabilidade pelas nossas dificuldades. Pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu faço, pelo que eu fiz ou pelo que eu quero fazer. Então é muito importante eu estar me autorresponsabilizando. Porque o que meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe, as figuras de autoridade na sua vida, os seus professores, deram do que eles tinham para dar. Não adianta eu cobrar do meu pai a afetividade se ele não tinha a afetividade no sentido de fazer carinho, de colocar no colo, de conversar. O jeito dele era o jeito dele. Não adianta eu cobrar da minha mãe a afetividade se ela não tinha internamente isso para oferecer. A gente só pode dar do que a gente tem. Agora, o mais importante, o que eles tinham de melhor, eles nos deram. E principalmente a oportunidade de você ter nascido. Daí para frente é com você. Então é muito importante eu me liberar de ficar olhando e dirigindo a minha vida pelo retrovisor. Culpando o pai, culpando a mãe, culpando a avó, culpando as situações pelo que aconteceu comigo. Dentro dessa visão da psicologia transpessoal consciencial, o que é o erro? É uma experiência me mostrando, me convidando a meditar sobre ele e fazer diferente. Segundo os biógrafos de Thomas Edison, colocam que ele mais de 800 vezes
ele havia testado a lâmpada e não havia alcançado exitosamente o resultado. E conta-se que o seu assistente foi e disse: doutor, vamos parar, nós já erramos mais de 800 vezes. Disse: não. Foram 800 vezes que nós estamos aprendendo como fazer diferente. E diz que 2 experiências a mais, ele colocou o vácuo dentro do tubo e hoje nós temos a lâmpada. Todas as lâmpadas obedecem esse mesmo princípio. Então vejamos a importância que tem de nós respeitarmos aquilo que nós estamos fazendo. E as coisas mais importantes que você faz, você errou muito. Por exemplo, você lembra os tombos que você levou de andar, por ter aprendido a andar de bicicleta? Não, alguns a gente lembra, outros não. Agora, o que é o mais importante, o tombo ou ter aprendido a andar de bicicleta? Muitos de nós que temos o padrão do perfeccionismo, ficamos presos ao tombo e não desfrutando da alegria de poder andar de bicicleta. Então, nas nossas relações, é muito importante eu me liberar do passado e perceber que eu só posso viver no aqui e agora. Como falamos na live da ansiedade, como superar a ansiedade, a pessoa que fica no padrão da preocupação ou da pós-ocupação. Então, na nossa relação com o outro, nós temos aí o eu real, que sou eu, com os meus padrões mentais, com o meu jeito de ser, meu jeito de pensar, meu jeito de agir, o eu idealizado. Aquele que eu já gostaria de estar sendo. Uma pessoa mais dócil, mais amável, uma pessoa que se interrelaciona com muito mais proatividade. Essa pessoa que a cada momento estou me tornando uma melhor pessoa, uma melhor versão de mim mesmo. Isso é o que nós idealizamos. Agora, para que eu possa alcançar esse objetivo, é muito importante que eu me acolha, que eu me trabalhe, que eu me valorize. Porque aqueles que já estão no patamar superior, ele ralou. Ele foi, ele se assumiu, ele se acolheu. Da mesma forma, na relação com o outro, nós temos também o outro real e o outro idealizado. Então, o outro real é aquele com quem nós nos interrelacionamos, que está do lado de fora. Então, se você for ver, você que é casado ou casada, você tem 2 maridos ou 2 esposas. Você tem a esposa real, que é aquela que está do lado de fora, e aquela que você idealiza. Agora, onde é que entra o nosso conflito? Quando nós entramos em ilusão de controle. Então, para que nós possamos melhorar o nosso relacionamento socioafetivo, o nosso relacionamento interpessoal, afetivamente, é muito importante que nós trabalhemos a nossa ilusão de controle, que é fruto dessa vontade de querer, desejo de mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Gibran, Khalil Gibran coloca: mãe, teu filho ele não é teu filho, não é teu patrimônio. Vem através de você, mas não de você. Então vejamos que ele também, Khalil Gibran, coloca que ninguém é de ninguém. Então nós somos seres independentes. Não é porque eu casei que o outro é meu, ela é minha. Não é. Casamento é igual lua e terra, ou qualquer tipo de interrelacionamento é lua e terra. A lua tem a órbita dela e a terra tem a órbita dela. Agora, a lua interfere muito na germinação das sementes, no fluxo sanguíneo nosso, no controle das marés. Então, a lua ela interfere muito na terra. Da mesma forma, a terra interfere na lua. Aliás, a lua só é a lua graças à terra e vice-versa. Da mesma forma, somos nós. Nós temos muito do outro em nós. Então, quando eu entro na relação com o outro, querendo mudar o outro, eu entro em ilusão de controle e deixo de desfrutar do que é de melhor do outro. Porque todos nós temos um lado sombra, como diz Carl Gustavo Jung, mas nós somos self, nós somos luz, nós somos qualidades. Todos nós temos algo a ser melhorado, algo a ser trabalhado. Por isso que nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, quando é que eu tenho conflito com a minha esposa?
quando eu pego essa esposa que eu tenho dentro de mim e quero colocar na cabeça da minha esposa real. Tem jeito? Não tem. E normalmente o padrão da pessoa que nós temos dentro de nós está ligado diretamente ao arquétipo do pai e da mãe, porque o primeiro homem na vida da criança, quem que é? O pai. Quem que é a primeira mulher na vida da criança? A criança, é a mãe. Então percebamos que aquilo que eu não gosto e que eu não gostei na relação com a minha mãe, eu às vezes, se a minha esposa apresenta tal comportamento, eu vou rejeitar. Ou vice-versa, às vezes o que eu gostaria, que eu gostava de ver na minha mãe, eu quero ver nela, porque o cérebro trabalha, nosso psiquismo trabalha por associação, comparação e generalização e eliminação. Então não adianta, ninguém foge disso. Agora, por isso que o autoconhecimento, ele é fundamental. Então, nesse curso que nós vamos falar de saúde das emoções e autotransformação, que vai começar em março, nós vamos trabalhar isso mais profundamente. Porque não tem como você deletar a sua mente, mas tem como reprogramar. Isso é muito importante. Então, quando a psicologia coloca com muita clareza, né, que nós somos uma somatória de não nós, mas a síntese é pessoal. Filho de bandido não quer dizer que tem que ser bandido. Filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra. Mas a nossa infância, principalmente a primeira e a segunda infância, reflete muito nos nossos padrões hoje enquanto adultos. Então é importante eu me autoacolher. Então trabalhar entre o eu real e o eu idealizado, o outro real e o outro idealizado. Então eu posso sim, eu posso chegar para minha esposa, posso chegar para o meu filho, posso chegar para o meu marido e dizer dos meus sentimentos. Olha, meu filho, eu amo muito você, mas não amo essa atitude que você está tendo. O que eu posso te ajudar para você fazer a sua mudança, você ter um outro comportamento, porque isso é dele. O máximo nós podemos fazer, e isso nós podemos, e constitui um dever ético e moral, é ajudar. Ajudar não é fazer. A pessoa que tem essa autoconsciência, enquanto ser social, no interrelacionamento com o outro, com a vida, ela tem uma postura de serenidade, é uma postura respeitosa, porque ela é amorosa. O amor, ele não é invasivo. O amor, ele é brando, o amor é sereno, porque todos nós vamos chegar ao resultado do melhor possível. Porque todos nós somos como se fossem diamantes da divindade. O diamante, ele já nasceu diamante. Quando o garimpeiro o encontra, ele só vai levar para o lapidário não vai dar o brilho para ele, vai tirar aquela casca que está de fora. A mesma coisa é a casca da nossa ignorância. E dentro desta visão, o outro tem um papel de grande importância na nossa vida. É como se fosse o cinzel, é como se fosse essa pedra de toque que desbasta o diamante. O cinzel vai esculpir, o escultor utiliza dele para transformar aquela madeira inútil em algo profundamente interessante. Então a relação com o outro, ela é muito importante. E aí entra o papel da família, que é fundamental. Mahatma Gandhi, ele diz assim, a família é ela quem vai ajudar o indivíduo a criar o seu caráter, a ética. A vida na escola vai ajudá-lo, das relações, a estar desenvolvendo os padrões do cidadão, porque ali nós vamos ser testados nos nossos valores. Então é muito importante, na nossa relação afetiva, nós estarmos trabalhando o que é o outro real e o outro idealizado. Eu tenho um amigo que ele disse o seguinte, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar, porque o casamento me ensinou, primeiro antes de casar, era eu, mas eu e só eu colocava a mochila nas costas, não queria nem saber, podia ir aonde eu quiser. Depois que eu casei, eu comecei a pensar diferente, olha, agora qualquer coisa, deixa eu consultar minhas bases, e a base era a esposa. E ele disse que logo quando ele chegou da lua de mel, ele já aprendeu uma lição, nunca compare. E a esposa fez, ele filho de a mãe italiana, o pai italiano, e a esposa quis, naquele momento, na primeira semana que eles chegaram, que ela foi fazer, fez uma macarronada.
E quando fez a macarronada para ele e tal, ele já estava ali nas primeiras garfadas, e a esposa toda empolgada e foi e disse: e aí, bem, você está gostando da macarronada? Ele disse: não, está boa, mas não está igual da minha mãe. Pronto. Naquele momento a esposa pegou o prato com macarronada e tudo e falou: a partir de hoje você vai comer macarronada na casa da sua mãe. Ele aprendeu. Então veja como que os desafios, as crises nos ensinam, ou seja, nos convida a aprender. Então ele disse que hoje a esposa faz aquela gororoba, aquelas coisas que ela... E aí, bem, uma delícia. Por quê? É muito importante que nós busquemos ter o autodomínio desse padrão que nós temos de comparação. E quando nós nos comparamos na relação com o outro, ou comparamos a alguém, nós nos coisificamos. E uma das grandes dificuldades nossas no processo que está nos ajudando um relacionamento afetivo saudável é o padrão da comparação. Porque quando eu comparo, você tem outra pessoa igual, não tem. Você é único. Não é o único, mas é único. Você é a única. Não existe ninguém igual a ninguém. Deus, a divindade, é amante da diversidade. O que seria do amarelo se todo mundo só gostasse do amarelo? Ou seja, do azul, se todo mundo gostasse do amarelo. E o que seria do azul se todo mundo gostasse só do verde? Então, é justamente esse processo de interrelacionamento que vai formar um arco-íris chamado sociedade. Tem um sociólogo e grande pensador, professor Hermógenes. Ele diz assim: a família é a célula máter da sociedade. Olha como é interessante. Então é muito importante, é na família que nós aprendemos a estar iniciando nossos primeiros relacionamentos. Então, como trabalhar isso conosco? É muito importante que nós busquemos estar nos ajudando principalmente através do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai nos possibilitar você ter o autodomínio daquilo que você tem enquanto dificuldade, daquilo que você tem enquanto deficiência. Porque é compreensivo. E é justamente na relação com o outro que vai mais aparecer as suas dificuldades, como também os seus valores, as suas conquistas. Então isso é muito importante. Ninguém consegue viver longe das relações. Só o eremita. Se eu fosse funcionar como eremita, mas não tem progresso, porque é na relação com o outro que a gente cresce, que a gente também aprende, né? Então não tem como, nós somos um ser eminentemente social. Então, para que nós possamos pensar mais profundamente nessa qualidade do nosso sentimento afetivo na relação com o outro, primeiro passa por uma questão fundamental, o processo da autopercepção. Quem eu sou? Primeiro para mim mesmo. E quem eu sou nos meus diversos papéis. Porque quem eu sou no meu papel de pai, de mãe, de filho, de irmão, de professor. E se eu não busco me autoperceber, eu vou ficar à mercê da validação do outro. Então, aquele indivíduo que tem dificuldade de estar dizendo não. Aquele indivíduo que diz sim para tudo. É o bonzinho. Ele passa, às vezes, por cima da sua própria vontade para poder estar servindo o outro. Que aí não é servir, é servilismo. Porque servir é ajudar. Ajudar é diferente de fazer. Porque quando eu quero fazer pelo outro, olha, eu estou o considerando capaz ou incapaz. Então, por trás deste meu movimento, subconscientemente, eu estou me sentindo melhor. E o outro é o coitadinho. Então, sempre o que nós chamamos o pseudo-mártire. Tem um livro muito interessante, depois você entra no site Saúde das Emoções ou Inteligência Emocional, está no site do Plenitude, www.plenitude.com,
o seu portal de conhecimento. Acessa lá. Então, quando eu não tenho essa autopercepção, eu vou ficar justamente numa codependência, fruto da minha deficiência de desfrutar do meu auto-amor. O que é amar? Cuidar. O que é amar? Zelar. O que é amar? Se respeitar. O que é amar? Se valorizar. Buscar se compreender. Buscar se acolher. Buscar se aceitar. Quando eu não faço isso, eu vou atrás do outro para fazer por mim. Então, o pseudo-mártir, ele estava em busca de fazer para o outro porque ele quer ser aceito. Então, ele está buscando no outro aquilo que ele não está se dando. Só que isso não se planifica. Porque o que vai realmente nos preencher, nos dar um sentido existencial, é o que você faz em sintonia com você mesmo. Por isso que Viktor Frankl coloca que você é o seu próprio sentido. Então eu fico numa codependência buscando no outro. E que tipo de energia que fica na relação? Uma energia repulsiva, é a pessoa pegajosa. Então isso não nos planifica. Aí eu fico nessa codependência, que é o meu movimento de buscar o amor no outro. Não é, o outro não vai realmente estar nos preenchendo. Atendendo um adolescente, depois de algumas sessões, ele chegou dizendo, cara, eu estive pensando, olha, agora eu percebi que eu sou o meu banquete e os outros, para mim, é tudo sobremesa. Assim como eu também sou sobremesa para os outros. Olha a metáfora que ele utilizou. Então, pegando essa metáfora desse adolescente, é verdade, você já é o seu próprio banquete. Dentro de nós já existem todas as qualidades para nos fazer felizes. Então, na relação afetiva, isso é muito forte, isso aparece em nós. Então, o que acontece? Nessa codependência, de buscar no outro, isso produz uma energia repulsiva, pois a pessoa se torna dependente, pegajosa e não há troca de energia. O que surge daí? Aí surge os nossos padrões de medo, de insegurança, de apego, principalmente neste momento de pandemia, em que nós estamos vendo que essa pandemia, ela pega desde a pessoa lá naquele barraco, ao primeiro príncipe da Inglaterra, então, ao primeiro-ministro da Inglaterra. Então, nós estamos vendo que independe da sua condição financeira, independe da sua posição social, porque isso é a nossa vulnerabilidade, nós somos seres humanos. Todos nós trazemos conosco a mesma sede. A sede de ser cuidado, de ser valorizado, de ser respeitado, de ser amado. Agora, só que sabiamente a divindade pôs a fonte aonde? Dentro de nós. Então, nós somos um self. Então, quando eu não me percebo enquanto fonte, eu vou buscar no outro. Aí nós lhe perguntamos, você foi criado para ter sede ou para ficar com sede? Ficar com sede o tempo todo ou para ter sede? Para ter sede. Você foi lá e bebeu água, cadê a sede? Foi embora, mas ela volta, volta. Da mesma forma, é a sede de carinho, de afetividade, de respeito, de valorização. Então, na relação com o outro, afetivamente, isso é muito forte. Não é o outro que vai te fazer feliz. O outro se fazendo feliz, e você se fazendo feliz, nós nos potencializamos. Isso é auto-amor. Isso é auto-reconhecimento, auto-percepção. E conforme eu me reconheço, eu reconheço também no outro. Porque eu só vou valorizar no outro aquilo que eu estou valorizando em mim. Porque ninguém dá do que não tem. Então, muitas vezes, aquela pessoa que é o seu ídolo, aquela pessoa que você, nossa, muitas vezes você está buscando no outro aquilo que você quer em você e não se dá conta que você já é. Falta garimpar, falta dar atenção, falta se auto-perceber. E no afetivo isso é muito forte. Então, primeira coisa, é importante eu reconhecer a minha independência. Como diz Gibran Khalil Gibran, ninguém é de ninguém. Então, a independência está ligada à nossa autonomia. Na nossa autonomia, eu vou reconhecer também a minha interdependência, a heteronomia. Então, eu também me relaciono com o outro.
O jeito que você faz, o jeito que você pensa, isso é seu. Agora, suas atitudes vai refletir naquelas pessoas que gravitam em torno da sua vida. Então, afetivamente, nós vamos dizer, numa relação afetiva, é uma balança de dois pratos. O jeito que você funciona vai refletir no outro. E numa relação afetiva, principalmente a relação conjugal, quem tem maior força aí é o arquétipo feminino. É o feminino que comanda, na maioria das vezes, a relação. Então, é muito importante eu me autovalorizar enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, eu enquanto marido, enquanto a pessoa que eu sou, naquilo que eu faço, no que eu tenho, no que eu estou. Então, com isso, a pessoa que se auto-ama, que se auto-respeita, que se auto-valoriza, ela mantém essa sua independência. Pois o amor que ela lhe dá, lhe basta. Ela tem a sua autossuficiência. É o que o garoto lá, o adolescente, falou. Eu sou o meu próprio banquete. E é verdade. Então, aquilo que você te dá, você já se sente preenchido, valorizado. E, ao mesmo tempo, eu me abro à interdependência, que é um movimento de troca de energia amorosa com o outro. Então, é aquela pessoa que ela não tem medo de se relacionar. Aquela pessoa que ela se posiciona nas suas relações. Por quê? Ela sabe quem ela é. E ela sabe quem ela é para ela e quem ela é nos seus diversos papéis. O que é que nós ganhamos fruto dessa autoconfiança? Nós ganhamos justamente uma relação mais saudável e também confiança no outro. Isso é muito importante, certo? Que nós busquemos nos trabalhar. Tá bem? Muito bem. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver com a equipe aqui. Alguma pergunta? Júlia Freitas. Certo. Vamos lá. Qual que é a pergunta? A manutenção desse desejo pode estar relacionada à autossabotagem. A Júlia Freitas está perguntando se a manutenção desse desejo pode estar relacionado à autossabotagem. Sim, é verdade, Júlia. Parabéns, é isso mesmo. Olha, o nosso desejo, que é diferente da vontade, porque a vontade, ela nos impulsiona a mudança. A vontade, ela te ajuda a você fazer um cálculo de onde você está e onde você quer chegar, e você não se acomoda, como nós vimos o exemplo do rio. Quando o rio tentou tirar a tora e não conseguiu, o que acontece? Ele vai reunindo recursos paulatinamente e de repente vira por cima. Então é aquele momento que eu estou percebendo que a situação, ela está me pedindo uma mudança, mas eu não tenho ainda os recursos para isso. Então eu vou fazer um curso, eu vou buscar me definir profissionalmente, eu vou buscar algo mais para que eu possa alcançar esse objetivo focado em mim e no que eu quero. Porque o outro não tem capacidade de colocar nada dentro de nós. Então, o meu pai e a minha mãe, veja, a forma como eu me interrelacionei, fui eu que internalizei. O jeito era deles. Então, justamente, muitas vezes eu fico no desejo e me auto-sabotando. Aliás, eu tenho dificuldade de abrir mão desses ganhos secundários. Então, é muito importante eu estar trabalhando comigo esse movimento do desenvolvimento da vontade. E veja, tudo é treino, tá bem? E toda mudança, ela implica em você abrir mão de alguma coisa. Você abre mão, das vezes, aquela pseudo-zona de conforto para uma situação de maior desafio. Então, a pessoa que tem esse padrão da proatividade, o que é proatividade? É uma palavra da moderna administração, em síntese, quer dizer o seguinte: a pessoa que sabe quem ela é, primeiro para ela. E a pessoa que sabe onde ela está e onde ela quer chegar. Porque se eu não sei onde eu estou, como é que eu vou chegar onde eu quero chegar? Ou seja, onde eu estou com os meus medos, onde eu estou com as minhas inseguranças. Então, eu reconheço que eu as tenho, as acolho, mas eu sou mais do que isso e vou trabalhar. Porque eu quero chegar onde eu quero chegar. E mais do que isso, a pessoa também ela tem um projeto. Ela tem um projeto, porque ela tem aquela percepção que nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, para que nós possamos superar a área do desejo que está no movimento egóico, né, eu vou estar agora desenvolvendo a força da vontade. Eu vou acordar mais cedo,
para estudar, eu vou me determinar, vou me organizar, eu vou me disciplinar para isso. Ok? Muito bem. Alguma outra pergunta? Ok. Se você quiser estar fazendo as suas perguntas, você pode colocar aí no YouTube, tá bem? Agora, para que nós possamos já, nesse momento final da nossa live, nós vamos colocar a importância que tem eu trabalhar esses conflitos que às vezes acontecem na relação afetiva. Normalmente, como que acontece, como é que eu posso administrar esses conflitos? Muitas vezes o sentimento de mágoa, de ressentimento, a pessoa que fica presa ao passado, a pessoa muitas vezes que tem um padrão de prepotência, de orgulho, de vaidade, de egocentrismo, padrões, porque ninguém é egoísta, ninguém é prepotente, nós temos um padrão, porque o que nós somos é qualidade. E nós somos eminentemente qualidades potencialmente humildes, dedicados, amorosos. Então, quando a pessoa tem esse padrão, o que acontece? Na relação com o outro, são justamente conectados com esses padrões, que são crenças limitadoras, a pessoa ela vai agora impor o seu ponto de vista sobre o outro. E na relação com o outro afetivamente, veja, isso vai gerar um conflito muito grande, imediato na relação. Aí o que acontece? Manifestado de duas formas. Com a pessoa que é realmente o foco do conflito. Primeiro, ou ela fica numa postura passiva, que é justamente o pseudo-mártir, onde ela entra numa conformação externa, mas por dentro ela fica num padrão de revolta muito grande. E essa revolta ela começa lá na sua intimidade e ela fica oculta, ou seja, no nível subconsciente ela está ali movimentando, porque psiquicamente nós somos muito dinâmicos. Ninguém não foi criado para não pensar. Nós fomos criados para pensar. Ninguém foi criado para esquecer. Esquecer é Alzheimer. Ah, eu esqueci. Não. Nós lembramos. Então nós vamos mudar a forma de pensar. Vamos mudar a forma de lembrar. Então, da passiva, há aquele outro que vai para a reativa. Na reativa, o que acontece? É uma insurreição contra o outro, contra o ponto de vista. O que acontece? O conflito torna-se bastante evidente. Como trabalhar isso? De uma forma equivocada, onde gera mais conflito, o que acontece? O outro busca, muitas vezes, solucionar aquela imposição com uma postura de pseudo-humildade, ou se autoanulando. Ninguém foi criado para se autoanular. Então é muito importante eu saber me posicionar. E aí, nessa autoanulação, veja, ela tem uma falsa aceitação do ponto de vista do outro. E como é falso, nenhuma relação ela se torna duradoura, com qualidade, se tiver inautenticidade. Porque eu só vou me fazer presente, visível ao outro, se eu tiver uma postura de verdade, de autenticidade. Verdade não é rudeza. Eu saber, muitas vezes naquele momento eu não vou falar, mas vou falar depois de outro momento, de uma forma que agregue valor. Aí nós vamos perceber, porque eu já tenho uma visão, eu tenho um autoconhecimento do eu real, do eu ideal, do outro real, do outro ideal. Quando eu entro nesse conflito que eu fico guardando aquilo, veja, cedo ou tarde esse conflito vai se manifestar. E o que acontece? Ninguém foi criado para ficar se autoanulando. E aí o que vai acontecer? Após o esgotamento deste movimento de autoanulação, eu vou entrar numa violência contra o outro. Aí há aquele momento em que eu falo, em que eu ajo de uma forma impulsiva, e eu vou falar coisas que depois eu vou me arrepender. E aí, mas já falei. E aí o que acontece? A relação torna-se doentia, ela torna-se ácida, ela torna justamente de uma forma que não está fazendo bem para ninguém. Então, por quê? Em virtude de não saber me pontuar positivamente. Então, como melhorar a nossa relação afetiva conosco, com o outro e com a vida? Então, o autoconhecimento é fundamental. Vai gerar o autodomínio, que vai me levar ao autoacolhimento,
eu tenho uma percepção das minhas dificuldades, das minhas qualidades. As dificuldades eu as aceito como oportunidade de crescimento e busco realmente reconhecer os meus valores para que eu possa incentivar. Agora vou refletir onde é que eu posso melhorar, porque nada está tão bom que não possa ser melhorado. E agora o que acontece? Eu vou tomar uma decisão, vou fazer um projeto. Eu quero, cada momento, me tornar uma pessoa melhor. Então eu entro com as ações. Ações edificantes, proativas. Como trabalhar então? Vamos diante da relação com o outro, entre o conflito do eu ideal, do eu real, do outro ideal. Como trabalhar isso? Então percebamos que cada um veio de uma família diferente, veio de uma cultura diferente. E eu, às vezes, na relação, fazendo tratamento ou da psicoterapia com casais, eu pergunto, você fez curso de casamento aonde? Não, eu fiz lá na igreja, não, lá foi de noivado. Mas de casamento, você casou com quantos anos? 20 e tantos, 26, 30 anos. Você fez 30 anos de curso de casamento e não se deu conta. Com quem? Com seu pai e com a sua mãe. Que é o caso do rapaz lá que a parceira lá, a esposa, perguntou, e aí, meu bem, a macarronada está boa? Pronto. Ele trouxe a figura da mãe para a relação e ele aprendeu. Ainda bem que ele aprendeu. Então, a partir daí, ele passou a perceber que, peraí, ela é minha esposa, não é minha mãe. Então, é muito importante nós termos essa autopercepção e ter o autodomínio. Então, como agir? Então, um conflito gerado pela imposição do ponto de vista do outro, que isto vai ocorrer, porque cada um de nós viemos de uma cultura diferente, e principalmente hoje, que se o companheiro ou a companheira não se unir numa relação de cooperação, principalmente que hoje, felizmente, muitos tabus caíram. Muitos casais ficavam numa relação em função das questões financeiras, das questões que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Hoje não. Hoje é uma transparência. A esposa está chegando de igual para igual com o companheiro, muitas vezes financeiramente, nas relações com os seus filhos, e às vezes a própria companheira, ela está no trabalho, o companheiro está desempregado, ele vai cuidar das coisas da intimidade do lar com as crianças. Então hoje, felizmente, nós estamos vendo que os papéis têm as suas diferenciações, certo? Mas as funções nós nos cooperamos. Isso é muito importante. Então veja, aqui entra a grande solução para um conflito saudável e amoroso. Você fazer uma identificação da pessoa que você ama e da atitude que você não ama. Então você vai fazer ali essa percepção, separando a pessoa da atitude. E aí você entra num movimento, eu aceito a pessoa, mas não aceito a imposição. Então vamos negociar. É o seu jeito de pensar e é o meu jeito de pensar. Mas o que vai prevalecer? Nem é o seu jeito, nem é o meu, mas o seu, mais o meu, e nós trocamos informações, experiências, nós vamos gerar um terceiro pensar responsável. Então, com isso, nós passamos agora a sair desse processo de autoadulação. Então, eu entro no movimento de compreensão do movimento do outro e passo agora. Eu cedo com o sentimento que nós vamos ganhar. O outro cede com o sentimento que ele também vai ganhar. E com isso, nós temos a resolução de todos os nossos conflitos. Então, em síntese, é claro, tem muito mais que nós possamos trabalhar nessa, como melhorar nosso relacionamento afetivo, e entre no nosso site www.plenitude.com.br. Como é que eu posso adquirir este livro? Olha, Saúde das Emoções. Você pode entrar no site do Plenitude, www.plenitude.com.br, e pode pedir que a equipe envie para você.